semanal do ano 5.782 de 2022. Essa paraxá vai de Números 13, 1 a 15, 41. A Haftará é Oséia, ou Josué 2, 1 a 24. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 17, 1 a 18, 43. Na realidade, se você leu essa paraxá em casa, leu? Se você prestar bem atenção nela, ela gira em torno da fé, se você ler devagarzinho, né? Por essa razão, eu quero comentar sobre a porção de Josué. Quando Deus levanta a Josué, filho de Num, na posição que foi de Moisés logo após a morte de Moisés, Deus já o havia preparado na escola de servos, por meio do ministério de Moisés. Veja isso lá em Josué 1, versículo 1, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Olha, Josué vem aprendendo a servir no ministério de Moisés. Deus chama Moisés de servo e Deus estava preparando Josué para servir. Certamente esse foi um período de muito aprendizado para Josué, o ministério de Moisés, né? Ele foi aprendendo a servir ali. Ele entendeu como servir e esperar no Senhor e aprendeu a ser um adorador fiel e cheio de fé. Além disso, ele pôde adquirir traços do comportamento de um homem que agrada a Deus e adicionar o seu próprio valor pessoal, como a paciência, a mansidão, a fé, visto que Moisés era o homem mais manso da terra, não é verdade? Eu só fiz esse comentário porque hoje em dia as igrejas estão buscando fazer curso de liderança, mas, na verdade, o Senhor faz preparação para servir e não para liderar. Muita gente diz assim, Moisés foi um grande líder. Não é isso que está escrito na palavra. A palavra diz que Moisés foi um servo fiel em toda a casa de Deus, está em Hebreus. Por isso Deus dá honra a ele. No reino de Deus, o maior é quem serve, não é quem é servido. Yeshua falou isso e nós já comentamos muitas vezes sobre isso. Eu não queria falar sobre isso não, mas quando eu leio sobre Josué e Moisés, eu vejo aprendizado de serviço e nós precisamos aprender a servir uns aos outros, em nome de Yeshua. Amém? Servir é melhor do que ser servido. No mundo natural, não, melhor é ser servido. Yeshua fala isso, né? Que os governantes, os governantes das nações, dos ímpios, são servidos por eles, né? E eles são como se fizesse benefício para o povo. Entre nós é diferente. O maior serve o menor. Yeshua foi muito claro com isso. Eu quero falar do período que Josué envia secretamente 2 espias para o reconhecimento da terra de Jericó, não é? Acho que o ministério de Josué efetivamente começa na guerra de Jericó, na derrubada das muralhas de Jericó. Veja em Josué 2, versículo 1. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. O interessante, gente, é que a Bíblia começa a falar de uma mulher que nem judia era.
Ela era uma cananita. E mais, era uma prostituta. Interessante, né? Não era judia. E mais, a Bíblia nunca havia comentado a respeito dessa mulher. Nunca. É a primeira vez. Primeira coisa que quero que você entenda é que o que entre nós é elevado, para Deus é abominação. Sabia disso? Aquilo para nós que é exaltado, para Deus não é. Aquilo que para nós é humilhante, é ruim, Deus pode transformar e exaltar, não é? Então, o que é abominação para o homem, Deus tem poder para transformar em bênção. Às vezes nós passamos a vida querendo agradar os homens. Às vezes nós passamos a vida querendo ser premiado pelos homens. Queremos aparecer no grupo, queremos ser famosos, queremos ser inteligentes, queremos até ser amados pelos homens. Mas o homem não sabe para onde vai. E provavelmente essa mulher não era muito amada ali naquela cidade de Jericó. E eu quero lembrar que Deus não vê como o homem vê também. Às vezes a gente lê, mas quando a gente está na vida, na prática, a gente esquece. E é bom lembrar, Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não está olhando pela roupa que você está vestindo, pela casa que você mora, pela educação que você teve, pelas escolas que você estudou, pela sua altura, pela sua força, pela sua prática. Deus efetivamente não está nos olhando assim. Quem nos olha assim é o próprio homem, mas Deus não. Vem 1 Samuel 16, 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Completamente diferente. Talvez nós mesmos, se tivéssemos em Jericó, olhássemos para Raabe, talvez nós a desprezássemos. Talvez nós iríamos virar as costas para ela, não daríamos muito da nossa atenção a ela. Mas Deus viu algo dentro do coração daquela mulher. Viu ou não viu? Ele viu. E graças a Deus por isso, porque Deus olha o coração do homem. Talvez, se nós estivéssemos olhando Raabe, a gente poderia até pensar assim, ela seria a última, segundo a nossa visão. Mas segundo a visão de Deus, não. Raabe aparece na Bíblia de repente, meu irmão, você pode ter certeza que ela apareceu ali, é porque Deus encontrou algo dentro do coração dela. No momento em que nós estamos aqui, Deus está olhando para dentro dos nossos corações e Ele sabe o que se passa e o que tem dentro de nós. Ninguém havia ouvido falar dessa mulher que morava na cidade de Jericó. Deus viu algo que agradou dentro do coração dela. Sabe o que Deus encontrou no coração dela, gente? Fé. Ele olhou e viu fé. Ela foi a porta de entrada de Israel em Jericó, porque ela teve fé. Veja em Hebreus 11:31, pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz os
espias. Às vezes nós estamos sentados nos bancos das congregações, mas não temos fé. Deus sabe se você tem ou não tem fé. E se você tiver fé, Deus te usa como porta para abençoar e para operar a mão dele forte aonde ele quer. É pela fé. Ele gosta de homens e mulheres com fé. Tremendo, hein? No meio daquela cidade, talvez a mais improvável de todas, Deus olhou e achou fé no coração dela. Então Deus não achou fé no coração do vizinho dela, Deus não achou fé no coração do pai dela, Deus não achou fé no coração dos amigos dela, se ela tinha, Deus não encontrou fé no rei de Jericó, Deus não encontrou fé em nenhum habitante de Jericó, somente no coração de Raabe. Meu Deus, é pouco, não é? Uma só. Se Deus encontrar fé em um coração no meio de qualquer povo desobediente, ainda que ele já tenha decretado juízo de destruição sobre este povo, Deus salvará do juízo da destruição aquela alma que de fato tiver fé nele. Não importa o tamanho do juízo que vem, se você tiver fé em Yeshua, o Filho de Deus, Deus sabe guardar aqueles que creem nele. Você não tenha dúvida. Todo mundo viu os 2 espias judeus entrarem na casa de Raabe. Todo mundo viu. Deve ter sido uma fofocada geral. Celular funcionou direto. Ó, chegou. Foi ou não foi? Tanto é, veja em Josué 2:2. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Fofoca comeu solta, todo mundo sabia. Da internet, da época, o celular, não é? O povo de Jericó não sabia que sua cidade não foi edificada pela vontade de Deus, sabia? E que todo o trabalho de edificação daquela cidade foi em vão. Você vai entender por quê. E não sabiam que o Deus verdadeiro não os guardava. E mesmo que eles colocassem sentinela vigiando dia e noite, e eles viram os espias, em vão vigiaram. Não é como está escrito lá no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As sentinelas de Jericó viram os 2 espias, mas foi em vão. O rei até deu uma ordem a essa mulher Raabe. Veja em Josué 2:3. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ó, o rei já sabia até onde os caras estavam. Jericó não sabia que não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra nosso Deus, como está escrito em Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Senhor. O povo de Jericó também não sabia que todo conselho ou decisão do rei e dos seus generais de guerra contra a investida de Israel contra eles seria frustrada, pois Israel não estava sozinho nesta guerra. Veja quem estava com Israel em Isaías 8, de 9 a 10. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados.
Dai ouvido, todos os que sois de terras longínquas, até o Brasil. Cingi-vos e serei feitos em pedaço. Cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. E às vezes nós temos medo do homem. Às vezes a gente perde a percepção da verdade da palavra, não considerando ela. Às vezes você entra em apuro, em desespero, porque a palavra não está gravada no seu coração e você não lembra que o Senhor é conosco. Não adiantava o rei de Jericó ter as melhores armas, os melhores carros de guerra, os melhores generais, os soldados mais treinados, porque quem estava com Israel era o Senhor nosso Deus. Lembra o que o Davi, com 17 anos, falou com o gigante Golias? Tu vem a mim com armas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, e hoje mesmo eu darei a sua carcaça às bestas feras da terra. Ele não foi com força, ele foi com o Senhor. Israel estava diante de Jericó com Deus na frente. Então, não adianta o que os generais, o que o rei de Jericó ia fazer, porque o Senhor era com Israel. O próprio Deus é quem vai adiante de Israel. Olha que coisa tremenda. Raabe, por meio da fé em seu coração, faz uma coisa que o apóstolo Pedro proclamou e que hoje a gente vê pessoas com dificuldade. Atos 5:29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Porque o rei de Jericó deu uma ordem para ela: me dá esses homens aí que estão na tua casa, porque são espias. Mas ela, pela fé, preferiu obedecer a quem? A Deus. Ao invés de Raabe obedecer o homem, no caso todo-poderoso rei de Jericó, pela ousadia de fé em seu coração, ela desobedece o rei de Jericó para obedecer o Deus todo-poderoso de Israel. E esconde os espias de Israel. Veja em Josué 2, de 4 a 7. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde era. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, ao terraço da casa dela, e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim, foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus. E logo que saíram, fechou-se a porta. Antes que esses espias se deitassem no esconderijo que Raabe fez para eles, ela expressa sua fé a eles, dizendo em Josué 2, de 8 a 9, e antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Tremendo, hein? Israel é inimigo dela, ela é cananita, mas ela está afirmando que o Senhor, eu sei que o Senhor vos deu esta terra. E olha, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Raabe, gente, está afirmando 2 coisas.
A primeira é que ela sabe que o Senhor deu a terra do povo dela para o povo de Israel. E que o povo de Israel dominará Jericó. Ela está afirmando isso. Como que ela pode afirmar isso? Ela está afirmando as promessas de Deus. E ela nem judia é. Como que ela sabe disso? Como que ela sabe que Deus deu Canaã para Israel? Hein? Pois é, gente. Ela está afirmando a promessa de Deus a Israel. Veja em Êxodo 21, 27. Enviarei o meu terror diante de ti. Olha o que ela falou. Que todos estavam com terror de Israel. Ó, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. E farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Como é que ela sabia disso? Meu irmão, para saber disso tinha que ter o quê? Mas mais alguma coisa. O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus e traz as coisas de Deus até o nosso espírito. Senão ela não saberia disso. Ela era uma mulher, vamos dizer, desclassificada dentro do próprio povo dela. E ela proclama uma bênção de Deus dada a Israel lá no Êxodo, onde ela nem esteve. E ela proclama essa bênção. Você tem dúvida que o Espírito de Deus usou Raabe? Não tenho. E sabe por que ela recebeu o Espírito? Sabe por quê? A resposta está em Gálatas 2:2. Só isto quero saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir com fé? Hein? Foi por ouvir com fé. Amém? Veja também em Romanos 10:17. Logo a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, de Cristo. Desde que Deus tirou Israel do Egito com mão forte, Raabe vem ouvindo, provavelmente por meio de viajantes, pessoas que viram, ela vem ouvindo o que Deus foi fazendo em favor a Israel e contra o Egito, e foi enchendo o seu coração de fé. Quanto mais ela ouvia daquelas coisas maravilhosas que estavam acontecendo, mais o coração dela enchia de fé e alegria, porque a fé traz alegria. Tanto é verdade isso, que ela vai começar a falar para os dois espias essas coisas aqui em Josué 2, de 10 a 11. Olha só o que ela fala. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ó, ela ouviu que Israel passou pelo Mar Vermelho em pé seco, diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Gion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Que coisa tremenda. Raabe afirma que temos ouvido. Temos significa o quê? Muita gente em Jericó temos ouvido. Olha aí, ó. Ela quer dizer que todos que moram em Jericó ouviram o que ela ouviu a respeito do que Deus vem fazendo por Israel. E dentro daquela cidade de Jericó, que segundo alguns historiadores tinha coisa de 3.000 habitantes, fora seus soldados, somente Raabe uniu o que ela ouviu a fé. Só uma pessoa uniu o que ouviu a fé. Exatamente como está escrito em Hebreus 4, versículo 2.
porque também a nós foram pregadas as boas novas. Ó, eles ouviram as boas novas, assim como a eles. Ó, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Então, é necessário o que nós ouvimos a respeito de Deus e seu Filho Yeshua seja unido à fé dentro dos nossos corações, senão é infrutífero, como foi em Jericó. Tudo que você ouve, você tem que unir à fé, como foi com Raabe, a ponto dela confessar aos espias judeus que vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Só fala isso quem crê. Não é verdade? Então também podemos afirmar com certeza que todos em Jericó tiveram a mesma oportunidade de Raabe, de crerem no Deus verdadeiro e serem salvos do juízo de destruição, como ela e sua família foram. Todos, como Deus é bom, não é verdade? Sempre antes do juízo divino vem a possibilidade da graça. Nós podemos ver isso na Bíblia em todo o tempo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Não teve o tempo da graça? Não teve o tempo de sair Ló de lá, que tinha o coração que ficava apertado por causa das coisas que aquele povo fazia? Não é? E o anjo não esperou até que ele saísse? Sempre tem a graça, a possibilidade de você ser livre do juízo. Então, diante dos dois espias judeus, Raabe, uma cananita, vai afirmar a qualidade da sua fé. Não sei se você sabe, fé tem que ter qualidade, meu irmão. Tendo cuidado com os de sua família. Ó, primeira coisa que ela pede não é por ela. Vamos lá? Josué 2, de 12 a 13. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor. Ó, ela já crê no Deus de Israel, jura-me por ele. Ó, que como usei de bondade para convosco, vós também usarei de bondade para com a casa de meu pai. Olha aí, ó. Que coisa. E dai-me um sinal seguro de que conservareis em vida meu pai e minha mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrarei da morte as nossas vidas. Esse pedido é uma confirmação da qualidade de fé no coração dessa mulher. E em nossos corações, é essa fé que Deus quer, que agrada a Ele. Veja o que está escrito em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé. E é pior que um incrédulo. Olha aí, ó. Os espias, então, aceitam e fazem um juramento de preservar a vida dela e de sua família. E ela os ajudou, inclusive, a fugir. Mas o interessante disso tudo é o que os espias propõem para essa mulher. Você já prestou atenção? Olha o que eles propõem. Josué 2, 18 a 19. Presta atenção. Eis que quando nós entrarmos na terra, na guerra, não é? Atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherá em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair fora das tuas portas, da tua casa, o seu sangue cairá sobre sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue cairá sobre nossa cabeça, se nele se puser a mão. Você viu o que eles proporam para ela, gente? Primeiro, presta atenção.
coloca um pano escarlate. O que é escarlata? É a cor carmesim, que é um vermelho muito forte, brilhante e profundo. Essa fita, meu irmão, representa o sangue do Cordeiro. Eles estão propondo a ela para que ela seja resgatada, que ela passe por Pêssar, como eles passaram. Para que ela seja o quê? Agregada ao povo de Deus. Como ela tem fé, então eles estão propondo que ela e sua família passem por Pêssar, como Israel passou, passando o sangue nos umbrais das portas e janela, para que os que estavam dentro da casa fossem livres do anjo da morte, no caso dela, dos exércitos de Israel. Assim, pela sua fé, Raabe entrasse para o povo de Deus, como é agradável a Deus. Por isso que nós temos que passar por Pêssar. Como está escrito em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus não só galardoou Raabe, preservando sua família e os incluindo em seu povo de Israel, mas também Deus a honrou, pois Raabe honrou a Deus o obedecendo. E veja a promessa de Deus em 1 Samuel 1:20. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus honra Raabe, colocando ela na linhagem do rei Davi, que no futuro geraria Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus Altíssimo, que salva todo aquele que crê. Veja em Mateus 1:5-6. A Salmão nasceu de Raabe, Boaz. A Boaz nasceu de Ruth, Obed. A Obed nasceu Jessé. A Jessé nasceu o rei Davi. E se você continuar lá, você vai ver que nasceu o rei Yeshua. Vale ou não vale a pena crer e esperar no Deus de Israel? Amém? Shabbat Shalom.